Amados irmãos, hoje, ao celebrarmos a Assunção de Maria, nós estamos cumprindo o que a palavra disse: todas as gerações hão de chamá-la bem-aventuradas. Nós estamos louvando Nossa Senhora, venerando a Virgem Santíssima, que foi assunta ao céu, porque Deus olhou e encontrou muita graça, viu a humildade desta serva e pôde fazer na vida de Maria algo extraordinário. E através de Nossa Senhora, Deus continua fazendo. Se Maria foi a porta que se abriu do céu para a terra, para que o Filho viesse, por isso que a gente canta aquela música que Maria é a porta do céu, porque o céu veio e se uniu a nós através de Maria. Se Maria foi a porta pela qual a graça de Deus alcançou a miséria da nossa humanidade, Deus também deu a Maria um encargo de preparar a nossa ida para junto do coração do Pai. Ela é a porta pela qual nós também nos preparamos para entrarmos em Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A palavra, o Evangelho diz que Jesus é o caminho, é o pastor, é a porta, porque, lógico, o céu estava fechado. Se Jesus não tivesse assumido a nossa humanidade, e se Jesus não tivesse morrido, nós não tivesse vencido a morte, nós não entraríamos no céu. Jesus é o único meio de ir para o céu, mas diz que Maria é o meio pelo qual nós somos levados à perfeita comunhão com Jesus. Assim como Deus quis usar de Maria para que Jesus se unisse a nós, Ele quer usar de Maria para que a nossa união com Cristo seja mais perfeita, e nós possamos também, pela intercessão de Nossa Senhora, pelo amor à Virgem Santíssima, adentrarmos também o reino dos céus. Por isso, amar Nossa Senhora, louvar Nossa Senhora, é sempre um ato de fé que vai produzir frutos fecundos no coração do povo e da igreja. Um homem ou uma mulher que ama Nossa Senhora vai experimentando mudanças profundas na sua vida, porque ela é uma excelente companhia. Ela é a companhia perfeita para quem quer ser santo. Vamos dizer assim: eu quero ser amigo da Virgem Santíssima. Eu não conheço uma casa mariana, uma pessoa mariana que não ama Jesus mais do que tudo e de forma ainda mais exemplar. Uma pessoa verdadeiramente mariana, que tem vida de oração. A irmã pregou esses dias, foi uma graça, uma providência. A irmã falou muito sobre o valor do terço, da oração. Alguém que ama Nossa Senhora, que lê aquele livro fantástico, O Segredo do Rosário. Alguém que ama Nossa Senhora e que não se aproxime de forma diferente de Jesus. Maria nos conduz a Cristo. Ela nos conduz a uma experiência de Deus que transforma a vida das pessoas. Ela é uma excelente companhia e amizade. Não tenham medo de ter essa amizade com Nossa Senhora. Veja, amados irmãos, só que ao mesmo tempo que Maria é um caminho, um sinal de bênção, ela também é um caminho de provações e de confusões, de conflitos. Quanto mais se ama Nossa Senhora, mais você vai percebendo, vão se levantando inimigos contra a sua vida, contra você, críticas, perturbações. Nossa Senhora incomoda, e olha que ela não faz nada de mal para ninguém, né? Ela nunca ouviu falar da página da Bíblia, e Nossa Senhora deu uma voadora naquela hora. Vocês viram? Vocês leram essa parte? Ela estava ali em silêncio, estava ali ajudando, estava ali fazendo a parte dela, cumprindo a vontade do Senhor. Mas imagine se você, as mães que estão aqui, fosse ver o seu filho e ele falasse assim: quem que é minha mãe, meus irmãos? Ó, sua mãe está te chamando lá na porta. Mas quem que é minha mãe, meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai? O seu filho falasse uma resposta dessa: ah, meu Deus, sei lá da porta ia gritar: agora está negando a sua mãe, né? Eu ouvi isso. Imagine a confusão que isso ia dar. Imagine, mas Maria entendia a missão de Jesus, as palavras de Jesus. Maria entendia a catequese que Jesus dava através da sua mãe. Ontem mesmo nós celebrando a véspera dessa festa, e dizia: bendito, bem-aventurado o seio que amamentou, o ventre que te gerou. E ele diz: mais bem-aventurado ainda aquele que ama e guarda o mandamento e a palavra de Deus. Jesus está dizendo: Maria
ela não encontrou graça diante de Deus só porque é a mãe de Jesus Cristo. Porque tem filhos excelentes que as mães de vez em quando você fala: ô meu pai. E tem mãe excelente que os filhos: ô meu pai. Maria encontrou graça porque é uma serva fiel, humilde, obediente e um exemplo para todos nós. Deus se alegrou com Nossa Senhora. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Maria continua dividindo. Ela tem muitos inimigos e muitas vezes quando se ama a Nossa Senhora, você experimenta muitas vezes. Mas quem é o grande inimigo de Nossa Senhora? O demônio. Estes inimigos que se levantam quando a sua vida, quando a sua casa, quando você se consagra a Nossa Senhora, as ofensas, as perseguições, os xingamentos, as humilhações que você muitas vezes sofre, não é porque as pessoas implicam com a tua fé, mas porque o inimigo odeia Maria, odeia Nossa Senhora. E um homem, uma mulher mariana vai experimentando também essa ira de Satanás, uma ira que não é de hoje, desde a criação do mundo, uma ira que já se levantou contra Maria. Eu falava para vocês na terça-feira que na quinta nós começamos a quaresma. Muito bem, quem ainda não começou, dá tempo, porque nós temos uns 6 dias aí, que são os 6 domingos. E aí por isso, se começasse no dia 15, iam ser 46 dias. Então você ganha esses 6 dias para dar tempo de começar. Conta os domingos daí, vai para frente. Para fazer a quaresma, monta um altarzinho para São Miguel, abençoa 40 velas, e no mínimo que você tem que rezar é aquela pequeno exorcismo do Papa Leão XIII. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. É um pequeno exorcismo escrito por um papa. Imagine a força dessa oração na sua casa, pelas intenções da sua família. Vamos fazer a quaresma de São Miguel. Você pode abençoar as 40 velas, monta o seu altarzinho e mas na quaresma a gente faz penitência, a gente reza mais, busca comungar mais, participa melhor das coisas, faz um jejum. Na quaresma nós temos que nos entregarmos inteiramente aos cuidados do Senhor, para buscarmos a nossa conversão. Mas por que eu estou falando da quaresma? Eu contava isso para vocês, vou fazer um pequeno resumo. Os anjos, quando Deus criou os seres humanos, criou também os seres angelicais, os anjos, que estão acima dos homens, no conhecimento das coisas de Deus, têm um poder espiritual acima da nossa humanidade. E estes anjos que foram criados estão divididos em 9 coros, 9 diferentes graus dos anjos. E um dos coros mais simples são os anjos da guarda. E aí vem as potestades, os poderes, os tronos. E aí você vê pela Sagrada Escritura colocando todos os 9 coros dos anjos. O anjo mais poderoso, do coro mais elevado, que era Lúcifer, não aceitou as palavras de Deus. Quando Deus os criou sem revelar a eles sua face, Deus disse a eles, para provar o seu amor, que eles deveriam servir ao Filho que se faria homem. Se os homens estavam abaixo dos anjos, e Deus por amor se uniu aos homens para resgatá-los do pecado, para nos salvar da morte eterna, Deus se uniu a nós e ainda nos deu uma graça ainda maior, de podermos participar do seu reino. Então os anjos iam ter que servir aos homens, e servir e adorar o Filho de Deus, que se faria 100% homem, 100% Deus, se unindo a nós. E Lúcifer disse: como que nós, que estamos acima dos seres humanos, vamos agora servir? Como que Deus vai se unir aos homens e não a nós? E Lúcifer, com muito ódio, começou a convencer os outros anjos. A briga no céu, gente, é uma briga de palavras. A briga dos anjos não é uma briga de espada, de voadora. A briga dos anjos é uma briga de palavras.
e Lúcifer começou a convencê-los de que eles não podiam aceitar esse plano de Deus de servir aos homens, eles que eram seres superiores, não podiam. Mas quando Deus disse a Lúcifer que eles iam ter que ser mandados por uma mulher, então os anjos rebeldes se revoltaram por completo. Não bastava ter que prostrar-se diante de um homem, Deus que se uniu aos homens, e o seu filho se fez homem. Não bastava isso, quem vai mandar em nós como rainha dos anjos vai ser uma mulher que vai ser a mãe do Senhor, a Virgem Santíssima. E por isso esse livro do Apocalipse é uma prefiguração já dessa imagem, nos apresenta a Virgem Santíssima como a mulher que estava nesta luta contra Satanás, porque o demônio odiou saber que Deus havia escolhido esta criatura que era a Virgem Santíssima, mas por ser tão cheia de humildade e da graça, Deus havia escolhido ela para ser a rainha de todas as milícias, de todos os tronos dos anjos. Deus havia colocado Maria à sua direita, com ouro. A rainha está à direita, sentada à direita do rei, vestes esplendentes de Ofir. Deus olhou a beleza de Nossa Senhora e deu a ela o trono, o lugar mais importante, para ser a rainha de todos os anjos. Lúcifer não resistiu, com muito ódio, com muita raiva, começou a arrastar 1/3 dos anjos contra Deus. E do segundo coro dos anjos, preste atenção, Lúcifer estava lá em cima, e lá debaixo dos coros mais simples, do segundo coro, um arcanjo, que foi Miguel, levantou-se naquela guerra de palavras e proclamou uma verdade que como uma espada entrou no coração de Lúcifer e o derrotou. Quem como Deus? Disse Miguel. E nisso os anjos todos pararam, um grande silêncio, e eles perceberam: ninguém como Deus. E a vitória desta verdade prevaleceu no céu, e 1/3 dos anjos foram expulsos da presença do Senhor. Vamos aplaudir essa graça, que podemos compreender. Maria é causa de conflito até entre os anjos. Até os anjos odiaram saber que Deus encontrou graça nesta serva. Por isso eu estou dizendo para você: não se preocupe quando lhe atacam pelo seu amor a Nossa Senhora. Quando entram na tua casa, vê lá o seu troninho, vê lá a sua imagem, vê lá a sua devoção, vê lá a sua vela acesa. Ai meu Deus do céu, o que é isso? E falam, não fazem o sinal da cruz, né? Eu que falo. E xingam e criticam e brigam porque você tem 1/3 no bolso, porque tem uma camiseta de Nossa Senhora. Não, meu irmão, não se abale com tudo isso, porque essa guerra não é de hoje. Mas quem como Deus? É assim que nós iremos proclamar, porque ao olhar para a Virgem Santíssima, nós podemos dizer: vitória de Deus sobre todo o pecado e sobre todo o mal. Ao olhar para a Virgem Santíssima, nós também proclamamos: quem como Deus? Porque nela já se expressa tudo o que o Senhor nos prometeu: novos céus e novas terras. Ame Nossa Senhora, louve Nossa Senhora, é bíblico, não tenha medo. Quero terminar essa pregação dizendo a vocês, amados irmãos, colocarmos os nossos cuidados, pedindo sempre à Virgem Santíssima, andando com a Virgem, coloca sobre a proteção São Miguel nessa quaresma. Mas dizer para você a diferença de companhias marianas, de pessoas que podem nos trazer as mesmas experiências que a Virgem Santíssima. Ela que era cheia de Deus, a mãe do Senhor, ainda com Jesus seu filho, visita a sua prima. E olha, imagine quando um anjo chegou para Nossa Senhora e contou para ela que ela ia ser a mãe do Senhor, uma promessa do Antigo Testamento. Todos queriam saber como que Deus se faria no Salvador dos homens, quem seria a virgem prometida dos profetas. Então Maria recebe a visita do anjo. Imagine nós hoje, se o anjo nos visitasse para falar que nós recebemos de Deus essa graça. Talvez hoje os jovens iam dizer assim: tira um selfie comigo aqui, arcanjo, para mim contar para os outros, né? Tu vai falar uma pose aqui, vamos postar nas nossas redes sociais.
Mas, amados irmãos, para quem Nossa Senhora ia contar, que não ia dizer: ah, você é louca, você está falando isso, de onde que você tirou isso, Maria? Mas que menina. Veja os videntes, os pastorinhos, os videntes de Medigor, quantas críticas, quantas pessoas não acreditam, perseguem eles. Imagine Maria contando naquele tempo, uma mulher numa sociedade muitas vezes machista, desprezava a mulher, chegando e dizendo: olha, eu fui a mãe, o Senhor escolheu e eu estou gerando um filho, e é do Espírito Santo. Nós sabemos que a Deus nada é impossível, mas imagine a situação de Maria. Então, na hora, o que veio na cabeça dela? Vou falar das coisas de Deus. Com quem? Com gente que entende as coisas de Deus. Quem era a pessoa que entendia as coisas de Deus? Sua prima Isabel. Porque o anjo disse o que para ela? Sua parenta também está grávida na velhice, também recebeu um milagre. Então Maria pensou: com quem que eu vou partilhar essa alegria? Com quem eu vou falar dessas coisas? Maria correu na casa de Isabel, porque Isabel podia compreendê-la, porque ela e Isabel tinham experimentado a mesma graça, a mesma visita do Senhor. As duas poderiam falar das coisas do alto. Então, quando Maria chega, acontece o primeiro milagre na ordem da graça. João é batizado no Espírito Santo. E aí nós retomamos o início dessa homilia. Andar na companhia de Maria, ser mariano, é sem sombra de dúvida uma certeza de experimentar os mistérios do alto. Maria chegou e o batismo chegou também no ventre da Isabel. E aí então ela fez aquelas lindas palavras que nós repetimos cada vez que rezamos uma Ave Maria no nosso Santo Terço: e bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Quem disse que a Ave Maria não está na Bíblia? O anjo, a Isabel, e essas palavras tão fortes que ela proclamou diante da sua prima. Sua prima proclama para ela, e ela então exalta o nome do Senhor, porque dá para conversar sobre as coisas de Deus com gente que entende as coisas de Deus. Com quem que você tem andado, gente? Quem são as pessoas que visitam tua casa? Tem hora que eu fico horrorizado. A gente vem num casamento, é um casamento católico, mas todos os convidados, nenhum sabe responder. O padre começa o casamento e fala: o Senhor esteja convosco, e os convidados ficam cri, 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 cri. Aí tem um músico lá para falar no microfone, ele está no meio de... E quando o músico que contratou também é mais pagão do que os convidados? Tem casamento que a pessoa contrata um músico pagão, põe lá o músico, não sabe o que é igreja, não sabe o que é casamento, ficam conversando. Um dia eu tive um pequeno probleminha, vocês sabem que eu tenho pequenos probleminhas de sangue. Aí fui fazer o casamento, os músicos conversaram tanto que estavam atrapalhando. Aí naquela hora, mas eu já renunciei, em nome de Jesus. Eu olhei para os músicos e falei: se eu pagar mais R$25, vocês prestam atenção no que eu estou falando? Ficou um silêncio, até a noiva, até a perna da noiva bambeou. Porque é isso que muitas vezes você vê. Olha lá no casamento, uns convidados, e eu fico pensando assim: esse pobre casal, cheio de fé, mas cercado de amigos que não professam a fé. Num momento de dificuldade, num momento de falar das coisas de Deus, vão procurar quem? Quem vai estar do lado deles para dizer: olha, luta pelo teu casamento, perdoa, ama, vamos rezar junto. Olha, nós vamos fazer o seguinte: pega lá os padrinhos, nós vamos visitar a sua casa e nós vamos rezar junto com vocês para salvar essa casa. Eu fico preocupado, quem são muitas vezes as nossas companhias, que nós temos os nossos diálogos espirituais, que nós podemos falar do nosso coração, abrir a nossa alma, com quem muitas vezes, não que nós devemos fazer distinção de pessoas, devemos amar, acolher e até ser um testemunho, uma luz na vida de muitas pessoas que precisam mesmo fazer essa experiência do Evangelho, e que você é o único Evangelho que elas conhecem. Mas você também tem que se preocupar que algumas vezes todas as pessoas que você conhece não estão lhe levando para a santidade, para a experiência do Pentecoste, do batismo no Espírito Santo, não estão lhe fazendo crescer na santidade, não estão elevando o teu nível espiritual.
mas pelo contrário te diminuindo e levando para longe de Deus. Maria visita Isabel e as duas podem ter um colóquio, uma conversa espiritual que fortaleceu a fé e fez com que Deus fosse exaltado. Que assim seja na tua casa, que assim seja na tua vida. Agora eu estou terminando de verdade. Eu queria falar sim sobre esse final de semana na nossa paróquia, irmã. Eu falo que toda vez que a senhora vem aqui é uma epifania. Receber a senhora, receber o Frei, não deu uma mudança espiritual? Vocês não sentem? Todo mundo fica mais fervoroso, todo mundo quer rezar mais. Faz diferença. Você recebe uma pessoa de Deus, ela vem, ela traz a palavra do Senhor, ela traz a vida de oração dela, traz as experiências dela. Não faz diferença pra gente? Não muda muita coisa. A gente fica animado, a gente enche de projeto. Depois do final de semana a gente já fica pensando assim, vou voltar a rezar, vou fazer isso, vou fazer. Uma graça de Deus, eu estava rezando, irmã, para uma mocinha que eu precisava muito que ela me ajudasse, e para isso ela tinha que fazer a consagração dela. Eu estava orando por ela, e aí nesse sábado agora ela esteve aqui no encontro com a gente. Aí hoje pela manhã na Santa Missa ela me procurou e disse assim: padre, depois de ontem eu decidi que eu vou me consagrar e vou ajudar o senhor naquilo que o senhor me pediu. Glória a Deus. Ai, que bom. Assim como Maria visitou Isabel e tudo se transformou ali, quando nós também recebemos visitas de pessoas que estão em Deus, as coisas começam a se transformar. Algumas vezes você é a visita que Deus quer enviar na vida de muitas pessoas. Seja essa testemunha, essa visita que transforma vidas. Mas também abra a porta da tua casa para receber pessoas que vão transformar a sua. Tudo se fará diferente, como se fez com a Virgem Santíssima e com Nossa Senhora. Ser amigo de Nossa Senhora é receber essa visita todos os dias. Quando a irmã disse ontem que quando a gente anda com o terço, a gente está segurando na mão de Maria, é isso que no meu coração se alegrou tanto, porque quer dizer que quando você é amigo de Nossa Senhora na tua casa, quando você tem sua vida mariana, quando você tem uma amizade com Maria, com certeza você está recebendo esta visita como Isabel, e muita coisa se transformará também na tua vida. Se você entendeu essa pregação, pode aplaudir o Senhor.